como vai você? Tudo bem? É com muito carinho, é com muita honra que mais uma vez me encontro aqui diante de ti para te perguntar como vai você, tudo bem? E também para te dizer que sou enviada de Deus para estar passando alguns momentos juntinhos, ligadinhos no amor dele, porque hoje não é diferente. Ele tem bênçãos para serem derramadas na tua vida, viu? Fique ligadinho, não saia daí, porque Deus quer falar contigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Sueli Arcanjo e fique à vontade e que você possa gostar, não daquilo que eu tenho para te entregar em forma de bênção, porque eu não tenho, mas Deus tem. E é por causa disso que estou aqui. E Deus é aquele que Ele sempre tem o melhor para entregar aos seus filhos. E é justamente sobre isso que estaremos falando hoje. Amém? E o nosso tema de hoje é: tens noção do quanto Deus te ama? Amém? Mas, enquanto isso, eu também gostaria de te agradecer a você que tem inscrito no canal. Olha, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Espero ser canal de bênção de Deus para a tua vida. E você que está aí, que ainda não se inscreveu, fique à vontade. E espero que estejas sendo ricamente abençoado por nosso Deus. E a todos que estão aqui, eu só espero que não saiam daí, porque Deus tem bênçãos para você. Mas enquanto isso, olha, se inscreva no canal. É rapidinho, é só o tempo de você, se inscrever no canal. Te aguardo, viu? Vamos lá para a palavra de Deus, com o título: tens noção do quanto Deus te ama? E estaremos lendo a passagem bíblica que se encontra em Lucas, no capítulo 15, do 11 até ao versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Amém? E aqui se trata da parábola do filho pródigo, onde muitos conhecem, e o Senhor hoje, Ele traz para nós esta parábola que na verdade é tudo real. Na verdade, Deus, Ele traz para nós o que é uma vida de obediência ao Pai, e aquele Pai que cuida como ninguém, esse Pai exemplar que faz aquilo que o filho lhe pede, mesmo que o filho ainda não tenha o direito da parte da herança. Porque nós sabemos que quando uma herança é deixada, é quando o pai parte, onde Deus recolhe, e ali aquela herança é passada para o filho, fica num testamento. Mas que testamento se o pai está vivo e ele já está querendo antecipar algo que legitimamente seria dele, porque filho legítimo. Então, portanto, o pai morrendo, fica a herança para o filho, mas ele acreditou que ele já poderia estar recebendo essa herança, burlando até mesmo a uma lei, onde o que rege nessa lei é que para ter direito seria após a morte do pai, mas o pai em vida, acontecendo este fato, o pai, ele imediatamente, ele não hesita em negar ao filho, mas ele dá o que o filho pede. E aqui nós vemos que esse filho, ele pega parte dessa herança, que o direito, na verdade, já seria dele, mas não naquele momento. E isso é muito importante para estarmos refletindo a respeito disso, aquilo que nós achamos que temos por direito, sem que ainda o direito não seja adquirido, não seja dado. E não tem como dar certo se antecipamos algo que no transcorrer dos fatos, dos acontecimentos, no andamento da própria vida, aquilo que é de direito acontecerá. Mas aqui tudo mostra que, na verdade, o que esse filho queria ter era uma liberdade, entre aspas, onde ele poderia aproveitar ali o direito que lhe cabia. Então ele queria aproveitar, saindo de perto do pai, indo para uma terra longínqua. E é o que ele faz. E aqui a palavra de Deus diz que poucos dias depois, em que o filho mais novo, ele ajunta tudo e ele parte para esta terra longínqua. E diz aqui que ele gasta, ele desperdiça a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, ele tem uma vida desregrada, uma vida que ele vai usufruir mais os prazeres da carne e viver de forma livre, entre aspas, porque toda liberdade tem um preço e ele paga esse preço, e depois ele vê que o pagamento desse preço é muito amargo, porque aqui diz respeito a algo que é desrespeitar e, de uma certa forma, querer passar por cima do próprio pai.
mas o pai sabiamente faz aquilo que ele pede, porque talvez assim, ali o pai estaria dando uma lição para o seu filho, porque há várias maneiras do pai ensinar o filho, e não é porque ele está grande e já acreditando que já está maduro o suficiente para receber o que lhe cabe e ir embora gastar seu bel prazer, mas mesmo assim o pai, quando ele é pai de verdade, ele sempre está preparado para dar lições sábias ao seu filho, e é o que este homem faz. E aqui, esse filho, ele parte para estas terras longínquas, ele tem uma vida onde ele vive dissolutamente, gastando aquilo que ele não lutou para ter, porque quem lutou para ter foi para o pai, para deixar para ele e para o seu irmão de herança. Então, ele vai e não olha para trás, mas sendo que em tudo tem um preço a pagar. E esta terra longínqua em que ele parte, num dado momento, aqui diz no versículo 14, que há uma grande fome. E as coisas mudam ali naquele lugar. E ele se vê numa situação embaraçada agora, sozinho, sem o pai, sem a família, longe de casa, numa terra longínqua e tendo que se virar. E ali, aquela terra, naquele momento, passava por um período muito difícil, onde havia grande fome. E o que fazer? E ali naquele momento, onde ele se chega a um dos cidadãos daquela terra e ele pede ali para que ele pudesse ter uma maneira de um trabalho e ter recurso suficiente, onde na casa do pai ele não precisava fazer isso. Agora ele está aprendendo aquilo que longe do pai ele é obrigado a fazer, porque não tem o pai para ampará-lo. Na sua casa, ele tinha casa, comida, conforto, tranquilidade, paz e um pai para estar resolvendo todas as situações da casa. E agora ele cai em si, e ali, quando ele sente fome, ele deseja se alimentar, e agora o que este homem, este cidadão, que ele vai pedir um suporte para ele de uma ajuda, então o que ele apresenta agora para esse filho, este filho pródigo, é uma manada de porcos. Ele estaria num campo apacentando porcos. E ele, desejando encher o seu estômago para se sentir nutrido e saciar a fome, o que ele vê é aquelas bolotas daqueles porcos, em que ele via aqueles porcos se alimentando daquelas bolotas, daquela lavagem, que comida de porco é assim. E ele desejava comer, e ele deseja comer por quê? Porque ninguém dava nada para ele comer, e a fome era tamanha. Aí, olha que ponto, sai da casa do pai, onde tem de tudo, e agora prestes a comer as bolotas dos porcos, os alimentos dos porcos, porque ali não tinha ninguém que poderia estar ajudando a ele tinha que se virar. E ali bate uma dificuldade, ele agora aprende a se virar como um homem numa terra distante, e ele para pensar, e ele reflete em relação à fazenda do pai,
a maneira como o pai cuida dos empregados, e ali ele pensa, diz aqui a palavra de Deus, tornando-se em si, no versículo 17, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E o que ele faz? Ele pensa e ele faz a maior e melhor decisão da vida dele. Ele diz no 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti. A partir dali, onde ele vê a maneira como o pai tratava os próprios empregados, onde os próprios empregados dele tinham alimento em fartura, e ele ali tendo que trabalhar em troca de comida, e o que ele tinha ali para comer eram as bolotas dos porcos, onde ele estava apacentando os porcos. Era o que ele tinha para fazer ali, que foi oferecido a ele quando ele foi pedir ajuda. E como vem um amadurecimento a partir daí, porque muitas das vezes nós recebemos e não damos valor, e quando perdemos é que vemos o valor que tem. Daquilo que para nós parece que é tão pouco, daquilo que para nós parece que não é nada, mas é só sair dali e partir para uma terra longínqua, em desobediência, para experimentar o que é viver com dificuldade. Aí sim, aí há motivo suficiente para reclamar, e foi o que aconteceu com esse filho pródigo. E ele tem o melhor pensamento, a melhor decisão que ele poderia tomar: voltar atrás. Quantas das vezes, por orgulho próprio, não tomamos a decisão de voltarmos de onde cairmos e recomeçarmos? A palavra perdão precisa existir, esse pedido de perdão, para que haja um reconhecimento do erro, porque não somos perfeitos, perfeito só Deus. O tempo todo nós falhamos mais do que acertamos, porque nós pecamos em pensamentos, palavras e atos. O tempo todo a cabeça é pensante, ela não para de pensar, não para de raciocinar. E os nossos olhos precisam estar voltados para os céus, para o Senhor, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando o Senhor envia o socorro, Ele abre os nossos olhos e nos faz vermos o quão de bom Ele é para nós e o quanto Ele nos dá. Precisamos reconhecer a bondade de Deus. Amém? E aqui, agora, esse homem que está vivendo e refletindo sobre de tudo de errado que ele fez, ele pensa em voltar e estar de novo com seu pai e falando para o seu pai e reconhecendo que ele pecou contra o céu e contra ele. Amém? Porque falar de céu, falar de pai, falar de reconhecimento de erro, de pecado, falar de arrependimento, é falar do Pai amoroso, é falar do Deus Todo-Poderoso que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar e para nos resgatar das trevas. Amém? E aqui ele diz: já não sou digno, ele diz no versículo 19,
pelo qual nós lemos aqui no último versículo que lemos, e ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Agora ele volta humilde, ele vai soberbo, passa por toda aquela dificuldade e volta humilde. E nós sabemos que a humildade, ela é uma referência de um dos predicados, dos muitos, do próprio Deus. Humildade, sede humilde como eu sou. Esse é o nosso grande e eterno Salvador. E aqui, ele agora com o coração arrependido e nem desejando mais ser filho, e nem chegando de novo para casa e achando que ele tem algum direito em alguma herança, porque o que ele achava que tinha de direito, ele já gastou seu bel prazer, e agora ele deseja voltar como um dos jornaleiros do seu pai, porque a vida que os jornaleiros tinham, a vida que os empregados tinham na casa de seu pai, não lhes faltava nada, principalmente o alimento. E aqui ele diz a palavra de Deus que é a coisa mais linda em que aqui nós vemos a Bíblia relatando, é o encontro do filho com o pai. E o pai estava ansioso para receber o filho, porque o pai, ele prepara o de melhor para receber esse filho, e o pai estava ansioso por isso. E aqui diz no versículo 20, diz levantando-se, porque quando ele foi dormir, ele já dormiu com a decisão tomada. Sabes a importância que tem quando nós resolvemos assumir os nossos erros, as nossas falhas e darmos um passo certeiro. E muitas das vezes o passo certeiro é recuarmos, é voltarmos ali onde caímos e ali pedirmos perdão, reconhecer as nossas fraquezas e nos arrependermos. E voltando agora livre e recebendo esse alívio em que o pai já está preparado esperando o filho. O pai, ele não quer saber se o filho errou, se o filho pecou, se o filho quis pegar a parte que pertencia a ele, que não seria naquele momento, mas não se importa se ele dá para o filho. E esse pai, o que ele quer receber do filho nesse encontro é apenas um abraço e poder falar para esse filho que ele é bem-vindo. Amém? E nós vemos nesse encontro que ele levanta-se, ele vai para o seu pai e diz aqui a palavra do Senhor. E quando ainda estava longe, diz a palavra de Deus que ele já avista o seu pai e que diz a palavra que ele se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Que bonito quando ele vai para o seu pai e quando ainda estava longe, viu-o. E aqui foi o próprio pai que viu o filho. Foi o pai que desejou correr, abraçar e beijar esse filho, porque o amor do pai transcende qualquer situação emocional humana, qualquer bobagem, onde por qualquer coisinha a pessoa está querendo virar as costas, sair, embora, deixar tudo para trás. Mas o pai, ele está de braços abertos para receber o filho. O que ele quer, na verdade, ele vê uma riqueza no filho e ele quer o filho. Os bens materiais que se foram, tanto é que ele poderia perguntar para o filho: como é que é?
Cadê a herança que eu coloquei na sua mão? O que você fez com ela? Você não trabalhou para ter. Eu que me esforcei para te oferecer o melhor. Agora, cadê? O pai não faz isso. O que o pai faz, ainda quando avista o filhão que ele tanto desejava revê-lo, ele vai, porque ele viu que ele não perdeu o filho, ele poderia ter perdido, mas ele não perdeu o filho, porque com a atitude digna dele, ele, na verdade, nunca deixou de ser pai e sempre aguardou a volta do filho. E agora, quando ele tem a oportunidade, ele vai, ele corre, e quando avista de longe, ele vai para estar mais perto do filho, o máximo que ele puder, abraçar e beijar, esse gesto de amor. E diz aqui que naquele momento o filho disse, porque imagine o constrangimento do filho, fica ainda maior com a atitude do pai. E aqui no 21, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O quanto é importante o filho reconhecer o erro diante do pai. E aqui nós sabemos que não se trata de um pai qualquer. Aqui se trata do próprio Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E a preocupação do Pai é para que nenhum filho se perca, mas para que possa estar ouvindo a sua voz, a voz de Pai, e não deixar que cometa a besteira que esse filho aqui fez. E se nós pudermos, cada um de nós, refletirmos dentro de nós mesmos como filhos de Deus, veremos o quanto muitas das vezes nós falhamos diante de um Pai que nos dá tudo de melhor. E principalmente, respiração, sopro divino, nós temos porque é o Pai que nos dá o ar que nós respiramos. Amém? E aqui, essa representação maravilhosa de Deus para enviar Jesus Cristo, para nos resgatar do mal, para nos livrar do mal. Amém? E Ele também nos oferece parte nessa herança, parte na herança de sermos chamados filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Amém? E aqui, ele, naquele momento, ele fala para o Pai que ele pecou perante ele e ele reconhece que ele não é digno de ser chamado filho dele. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, que era a vestimenta da época, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Deus, Ele quer nos preparar com a preparação do Evangelho da Paz, que representa essas sandálias e essa vestimenta. Deus, Ele quer nos vestir do novo homem, da nova criatura, e nos trazer essa roupagem nova que reflete na nossa face o brilho de Cristo, a partir daí. Então, ele não precisa nem se vestir, mas ele pede aos seus empregados para que esteja arrumando esse filho e ainda por cima colocando no seu dedo um anel. O anel, nós nos lembramos de aliança, e aliança é compromisso com Deus. E ali ele está fazendo com que naquela aliança haja um compromisso de novo com o Pai. A aliança que foi quebrada. A aliança que foi quebrada agora é uma nova aliança, porque agora esse filho não está perdido. Amém?
e é motivo de muita alegria. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que há muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ali estava o arrependimento que agrada ao nosso Pai Celestial. É esse arrependimento que Deus quer de nós todos os dias, é que nós estejamos nos arrependendo dos nossos delitos, dos nossos pecados e nos fazendo semelhantes a Ele, a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e estarmos vivendo uma vida de glorificação ao Teu nome, de reverência ao Pai e sendo verdadeiramente filhos legítimos dele. Amém? Por esta herança pela qual Jesus Cristo, Ele abre esse caminho maravilhoso para que nós possamos estarmos recebendo esse título de filhos de Deus. Amém? Porque o que Ele quer dar para nós é muito mais que isso. Ele quer nos dar um corpo incorruptível e Ele quer nos fazer de nós filhos dele, ressuscitados e prontos para estarem morando para sempre com Ele na glória eterna. Então, enquanto isso, o Pai, Ele dá toda a instrução ao Filho para que o Filho não se perca. O Pai não quer que o Filho se perca. Mesmo que o Filho tenha falhado, tenha ido, tenha desobedecido, mas quando ele volta com o coração arrependido, diz a palavra de Deus que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. É assim que esse filho vem, com o coração quebrantado e contrito. E nós vemos que agora ali há uma grande festa, uma grande comemoração pela chegada do filho que partiu, o filho pródigo. Mas ele agora tem um confronto com o outro filho, com o filho mais velho. E esse filho mais velho, quando ele vê todo o cuidado desse pai com o filho pródigo, então ele quer exigir agora que o pai faça com ele a mesma coisa que fez com o outro, que dê o valor que ele deu para o outro, porque ele estava tanto tempo ali e o pai não deu o valor que o outro tinha. E aqui nós vemos uma outra situação de filho que é estar dentro da casa do pai, mas mesmo assim não ter a sua mente aberta para quem o pai é de verdade. Nós vemos aqui dois exemplos de filhos do mesmo pai, de forma diferente. Um que peca, erra, mas retorna para o pai, retorna para a casa do pai. E esse filho que está dentro da casa do pai não reconhece o que o pai fez por ele e agora ele quer exigir também os seus direitos com o pai. E ele diz para ele no versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O recebeu são e salvo. Porque muitas das vezes não, Deus, Ele quer salvar ao que se havia perdido. Deus, Ele quer salvar a humanidade. E quando Ele encontra um filho arrependido, esse filho, ele agora é salvo, porque ele se arrepende de tudo que ele fez contra o céu e contra o Pai. Olha, que tremendo, que palavra maravilhosa. E é isso que Deus, Ele quer fazer conosco. E dentro da sua casa não tem divisão.
Ele trata todos os filhos de forma igual. Então não tem como um de repente questionar mais que o outro. E se está registrado aqui na palavra de Deus é porque acontece de fato. E Deus, Ele é aquele que Ele vem trazendo essa parábola para nos trazer as verdades dos céus a respeito do seu chamado com as vidas que perecem para que possam estar reconhecendo o seu grande senhorio, que Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele merece reverência e Ele é aquele que Ele tem para o filho que o reconhece como pai. Ele tem essa herança para dar, que esta herança é a vida eterna com Deus, eternamente, para sempre com Ele na glória. E então, o filho que se arrepende diante do Pai, o servo que se arrepende diante do Senhor, ele tem direito a estar de novo recebendo essa vida que só Deus tem para dar e salvo. E aqui, ele diz no versículo 24, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E diz no versículo 26, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Amém? Mas diz aqui que ele se indignou, ele não queria aceitar de jeito nenhum. E aqui, já terminando, no versículo 31, ele diz: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Porque voltar para o encontro dos braços do Pai é ter a certeza que é um filho amado e bem cuidado. Tens noção do quanto Deus te ama? E quando você vem para esta palavra, você vê o cuidado de Deus. E aqui, encerrando, ele traz esses ensinamentos práticos para nós, para as nossas vidas. E nós não temos dúvida, não é mesmo? Mas que Deus continue te abençoando, que Deus continue acrescentando vida e mais vida em ti, em todos que estão aí agora e nos teus. Amém? Sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que o Espírito Santo possa estar falando cada vez de forma mais clara e devida aos seus corações. Amém? Enquanto isso, vou te pedir para que você esteja curtindo, esteja comentando, esteja compartilhando. Se você viu ou ouviu a mensagem e gostou, compartilhe em nome de Jesus. E para aqueles que precisam de Jesus, mas não têm força, que precisam de Jesus e reconhecer que Ele é Deus, muitas das vezes não consegue dar um passo, mas eu quero falar para você da importância de você aprender a dar o primeiro passo na tua vida e mudar essa história, amém? A dar o primeiro passo rumo ao altar de Deus, amém? E aqui nós vemos essa brilhante passagem dos céus, onde só o Filho nos leva são e salvos para o Pai. Amém? Porque o Filho não tem
o valor da riqueza que o pai tem para dar. Então, o pai está com o filho para o filho aprender. Amém? E aqui nós vemos a importância da palavra de Deus, o quanto ela é importante para as nossas vidas e para aqueles que nos rodeiam, não é mesmo? Olha, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Sejas muito recompensado por Deus e receba a sua bênção em nome de Jesus. Que toda a tua casa seja ricamente abençoada em nome de Jesus. Continue curtindo, continue compartilhando. Amém? Continue comentando e deixe que o YouTuber entenda que você gostou e envie imediatamente os vídeos que chegaram até a ele. Receba o abraço do Pai que eu não posso dar e vivas muito feliz e bem alimentado junto com os teus. Amém? Por causa desta palavra inspiradora, maravilhosa, verdadeira, palavra real para as nossas vidas. Tens noção do quanto Deus te ama? Começa a ter, viu? Começa se vendo e olhando para dentro de si e veja o quanto Deus é bom contigo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Continue se inscrevendo no canal.